Olá, a paz do Senhor Jesus, aos nossos irmãos aqui do nosso núcleo teológico, aos irmãos daí da núcleo teológico da ITAD em geral, né? Nós estamos aqui com mais uma aula, estamos estudando aqui no nosso núcleo livros Epístola aos Hebreus, já estamos então na lição de número 6, ok? O tema da nossa lição é Cristo é superior ao sacerdócio de Arão. Bom, para você que está assistindo pela primeira vez às nossas aulas, convido você a se inscrever aí no meu canal, acionar o sininho aí das notificações, para que você possa ser notificado quando eu postar as aulas aqui. Tranquilos? Então vamos lá para os slides. Aí está o nosso slide, né? Como disse, a lição 6, o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão. Vamos lá. O tema central desta divisão é Cristo, nosso sumo sacerdote. Tá? Então, estamos vendo aqui o livro de Hebreus, ele é dividido, né? Tem algumas divisões aqui. Nós estamos estudando aí já a terceira divisão. Vamos lá? Como ilustrado aqui no quadro, né? A terceira divisão. E dentro desse contexto aqui, nós vamos ter doutrina, advertência, estímulo, doutrina novamente. Tá? Então, o autor, ao escrever a epístola aos Hebreus, ele aplica, né, dizer assim, para aquele povo doutrina, ele fala sobre advertência, sobre estímulo e sobre doutrina novamente. Tá? Sobre doutrina, ele vai fazer essa comparação do sacerdócio de Arão com o sacerdócio de Cristo. Como advertência, ele vai falar da necessidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Como estímulo, ele vai incentivar os seus ouvintes, né, a confiarem na promessa divina, nas promessas divinas, né? E como doutrina, novamente, a comparação que ele vai fazer, né, do sacerdócio de Cristo com o sacerdócio de Melquisedeque. Bom, prosseguindo aí. Antecedentes históricos aí. A narrativa sobre a pessoa de Melquisedeque acha-se em Gênesis, no capítulo 14, tá? Então, nós não temos assim muitas informações a respeito de Melquisedeque, mas no capítulo 14 de Gênesis nós encontramos ali algumas referências, tá? Relacionado então a Melquisedeque. E ali é dito simplesmente que ele era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Tranquilos? E vamos ver então como é que se deu esse encontro de Abraão com Melquisedeque. No texto, conta que Melquisedeque, o sumo sacerdote, viajava pela mesma estrada por onde Abraão retornava após uma grande vitória militar, né? Aquela batalha que ele vence ali. Então ele volta agora com os despojos daquela guerra e o sumo sacerdote estava no mesmo caminho que Abraão. Olha que interessante. A bênção maior que ele almejava não era aquela que ele trouxe da vitória dos inimigos. A bênção maior de Abraão não era os despojos com que ele vinha trazendo consigo, mas a bênção de Abraão estava no fato que no mesmo caminho que ele estava vindo o sacerdote do Deus Altíssimo, que ao encontrar com Abraão, logo o abençoa. Né? E assim, quando ele é abençoado pelo sumo sacerdote, o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, então Abraão, com um ato de gratidão a Deus, ele oferece o dízimo daquele despojos.
E um fato interessante aqui, irmãos, notarmos é que muitas pessoas falam que o dízimo é prática do Antigo Testamento, né, ou da lei, e nós não temos mais obrigação de dar o dízimo, porque o dízimo faz parte da lei. E aí a gente está vendo aqui que Abraão, ele oferece a Deus o dízimo, seu dízimo dos despojos, de uma época em que a lei nem havia sido entregada por Moisés, né? Entendeu? Então, aqueles que acham que o dízimo é coisa da lei, tá muito equivocado. Muito antes de surgir a lei, Abraão, já como um ato de gratidão a Deus, ele deu o dízimo de tudo, a 10ª parte de tudo aquilo que ele granjeou ali, né, com os despojos dos inimigos. Tranquilos, então? Vamos lá. A primeira divisão da Epístola aos Hebreus compara a revelação do Antigo Testamento ao seu cumprimento em Cristo, mostrado no Novo Testamento. Então, nós vamos ver aqui na Epístola aos Hebreus uma série de comparações, tá? Vamos ter muitas vezes muitas comparações aqui. Então, a primeira delas é a comparação que as revelações do Antigo Testamento elas se cumpriram em Cristo no Novo Testamento. Tranquilos? Tá dando para acompanhar aí o raciocínio? E se você tem o livro aí na sua casa, você pode acompanhar aí no livro, né? Eu coloco aqui nos slides o número da página da qual eu tirei o resumo. É verdade que não dá para colocar o livro inteiro aqui, né? Ficaríamos muito tempo aqui falando. Mas da parte da onde eu tirei o resumo, eu coloco aí para vocês nos slides o número da página, tá ok? Então, a segunda parte é um paralelismo mostrando as consequências da rejeição dos escritos de Moisés, bem como as rejeições do repouso espiritual oferecido por Cristo. Então, aqui nós temos uma outra comparação. O autor da Epístola aos Hebreus aqui está comparando a rejeição daquelas pessoas que desobedeceram às leis de Deus, né? Daquelas pessoas que negligenciaram as leis de Deus impostas por Moisés, e a maior parte delas pereceram ali no deserto, né? Sabemos disso. Então ele faz um paralelo com as pessoas que hoje e também aquelas pessoas que rejeitaram o repouso espiritual oferecido por Cristo. Você percebe o paralelo que ele está fazendo aqui, o contraste que ele está fazendo? Ainda nesta parte e na seguinte ainda que nós vamos ver, o autor da epístola compara o sacerdócio do Antigo Testamento, agora ele está fazendo a comparação do sacerdócio, né, do serviço sacerdotal do Antigo Testamento com o sistema de sacrifício ao sacerdócio divino de Cristo e o seu perfeito sacrifício. Olha que interessante, né? Uma série de comparações está sendo feita aqui pelo o escritor aos Hebreus, tá ok? Bom, já que no texto 2, lembra aquela divisão, doutrina, o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, então nós temos aqui uma figura do sacerdote ali oferecendo o sacrifício do animal, né? E do outro lado nós temos o sacrifício perfeito de Cristo. Ora, pastor, por que o antigo sacrifício do Antigo Testamento não era perfeito? Porque o sacerdote, o sumo sacerdote, antes de oferecer o sacrifício para o povo, ele tinha que oferecer o sacrifício por si próprio, tá? Pelos seus próprios pecados. Já o sacrifício de Cristo é perfeito porque Cristo não tinha pecado. Ele ofereceu um sacrifício pelo pecado do povo, mas não precisou fazer sacrifício por si próprio, porque Cristo era perfeito. E por isso que o sacerdócio de Cristo é perfeito, né? E não há mais. E uma vez Cristo se oferecendo como sacrifício vivo, não há mais necessidade de fazer então o sacrifício pelos animais. Porque enquanto que o sacrifício de animais tinha a função de cobrir o pecado, o sacrifício de Cristo ele tira o pecado do mundo.
Que maravilha, né? Então vamos lá. Bom, o capítulo 4 da Epístola aos Hebreus nos ensina que Cristo é o nosso legítimo representante no céu. O título sumo sacerdote descreve a posição de Jesus Cristo. Então hoje, Jesus Cristo ser ressurreto aos céus, ele está como nosso sumo sacerdote, o intercessor junto ao Pai, aquele que intercede por nós junto ao Pai. Tá? Então essa é a posição de Cristo, de Jesus Cristo em relação ao Pai. Para exercer esse ministério, tá, do sacerdócio no Antigo Testamento, era necessário a eficiência, certo? Requeria-se da pessoa escolhida dois quesitos. Primeiros, devia ser escolhida dentre os homens, e segundo, escolhida por Deus. Então veja só que interessante. Não era qualquer pessoa que podia assumir a função de sacerdote. Primeiro, né, tinha todo um ritual. Tinha que ser descendente de Arão, da tribo de Levi, tá? E tinha que, de uma certa forma, então, ser escolhida pelos homens e depois escolhido por Deus. E essas duas é, exigências, digamos assim, ao ministério sacerdotal, Cristo passou por ela. Quando ele se fez homem, assumiu a forma de homem, né? Então, essa é a parte pela qual, havendo a necessidade, né, de ser escolhido pelos homens, amém? E escolhido por Deus, porque foi o próprio Deus quem enviou Jesus à Terra para esta missão. Ficou tranquilo? Se ficar aí alguma dúvida, coloque aí nos comentários que nós estaremos respondendo aí a sua pergunta, ok? Bom, o primeiro versículo desta divisão, o versículo de número 14, identifica Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o nosso sumo sacerdote que ofereceu um sacrifício perfeito, ok? Já falamos aqui, né? O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito e já explicamos o porquê o sacrifício de Cristo é perfeito. Perfeito e eterno por nós, né? Ofereceu um sacrifício perfeito e eterno por nós, tendo penetrado no tabernáculo celestial perante a face do Pai. Claro aí? Bom, veja a singularidade desse divino sacerdócio quando comparado ao fato de que os sacerdotes terrestres serviam um tabernáculo feito por mãos humanas. Olha que interessante. Veja a singularidade desse divino sacerdócio quando comparado ao fato de que os sacerdotes terrestres serviam um tabernáculo feito por mãos humanas, o qual era apenas uma pálida figura do santuário celestial. Então, isso é muito profundo, muito interessante esse texto, né? Que a figura daquilo que tem aqui na Terra, certo? É uma figura, mas é de algo que existe nos céus. Glória a Deus por isso, né? Bom, eles ofereciam sacrifício de eles ofereciam sacrifício de sentido puramente simbólico, tá? Mas o nosso sumo sacerdote ofereceu por nós o sacrifício real, perfeito, tornando assim perfeito o cumprimento de todos os sacrifícios anteriores. Okay? Então, Cristo, ele supriu todas essas necessidades exigentes aí na lei e cumpriu em Cristo. Prosseguindo aí, mesmo mesmo sendo Deus encarnado, Cristo não nos rejeitou em nossa fraqueza e necessidade, pelo contrário, tá? Tabernaculou conosco. Foi tentado e sofreu assim como nós sofremos e somos tentados e sofremos também. Então veja bem que mesmo Cristo, né, sendo Deus encarnado, ele não desprezou, certo? Ele, na verdade, muito pelo contrário, né? Ele teve a plena conhecimento das nossas fraquezas, dos nossos sofrimentos, e a Bíblia vai dizer que ele tabernaculou conosco, ele habita em nós. Amém?
Nós somos o templo do Espírito Santo. É como se fosse o tabernáculo onde a presença de Deus estava ali presente. Então, por isso que ele tabernaculou conosco, é a forma correta de se dizer, né? Na qualidade de representante dos homens, ele tinha de ser alguém que pudesse compadecer-se dos seus semelhantes, o que um ser humano pecador só era capaz de fazer de modo relativo. Então, Hebreus ele vai deixar muito claro essa questão, que havia essa necessidade, tá, de esse sumo sacerdote, né, ser semelhante ao ser humano, que pudesse compreender o ser humano. E isso Cristo cumpriu no seu corpo, né, vamos dizer assim. A encarnação do Verbo, aqui está, né? Então, a encarnação do Verbo divino foi um ato de graça e renúncia imensuráveis, né? Cristo se despiu da sua glória, se fez homem e habitou entre nós. Então, é um ato de renúncia. Como Deus encarnado, ele experimentaria no próprio corpo as fraquezas e necessidades humanas, detalhe, sem pecar. Jesus passou por tudo aquilo que nós passamos aqui e vamos passar ainda, sem pecar, sem errar, sem desobedecer a Deus, tá? Então isso é um detalhe muito importante na vida de Jesus. Segundo a lei do Antigo Testamento, Números capítulo 8, todo sacerdote deveria permanecer, certo? Ou seja, pertencer à tribo de Levi. Já dissemos também no começo, né? Nenhuma outra pessoa poderia ser consagrada ao sacerdócio se não pertencesse à tribo designada por Deus com uma vocação sacerdotal. Tinha que ser descendente de Arão e precisava ser da tribo de Levi. E aí, contudo, Cristo procedeu da tribo de Judá. Ora, como Cristo pode ser o nosso sumo sacerdote, correto? Se ele não vem da tribo de Levi e sim da tribo de Judá. Pergunta, né? Então a resposta é que havia outro sacerdócio anterior, raras vezes mencionado. Então Cristo, ele não é um sacerdote segundo a descendência de Arão e nem da tribo de Levi. Por isso que no sacerdócio de Cristo, né, praticamente anulada essa questão, né, sacerdotal, que agora ele é o sumo sacerdote. Agora não existe mais aquela prática, aqueles rituais do Antigo Testamento. Cristo é o nosso sumo sacerdote e ele vem de uma linhagem diferente desta que foi instituída no Antigo Testamento. Então, o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, como vamos ver aí, né? Esse é o sacerdócio de Melquisedeque, um sacerdócio singular, estabelecido pelo próprio Deus, certo? Fora da linhagem levítica. Então ficou claro o porquê? Vamos lá então. Bom, no Salmo 110, verso 4, está vaticinado que Cristo seria um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o que diz o salmista já na profecia aqui, né? O Salmo 2, verso 7 vai dizer que Jesus é conhecido pelo Pai como sumo sacerdote, e no Salmo 110, verso 4, né, Jesus é o Messias que os cristãos reconhecem como Filho de Deus, Rei e sumo sacerdote do novo pacto. Prosseguindo aí então, vamos lá. Já aqui no texto 3, advertência, né? Uma advertência, cresçam no conhecimento da palavra de Deus. Olha só agora para onde o autor da Epístola aos Hebreus está direcionando a sua exortação, para que aqueles ouvintes, aquelas pessoas tivessem o conhecimento da palavra de Deus, né? Então, ao começar a tratar sobre a pessoa de Melquisedeque, o autor da Epístola aos Hebreus declara seus leitores fracos no conhecimento das Escrituras. Olha que interessante. O autor aqui está chamando aquelas pessoas
de que elas tinham um conhecimento pequeno, fraco nas Escrituras. Meu Deus, será que não é retrato dos dias de hoje? Prosseguindo ele expressa o desgosto por sua imaturidade, advertindo-os da fraqueza, né, no conhecimento da palavra de Deus, e tende a levar o crente a uma vida. Então ele está dizendo o seguinte, né? Prosseguindo, ele expressa o desgosto por sua imaturidade, advertindo-os de que fraqueza no conhecimento da palavra de Deus tende a levar o crente a uma vida de derrota espiritual. Então nós vimos aí nas primeiras lições que o grupo para o qual foi destinada essa palavra, praticamente cristãos que não viviam na Palestina, mas que viviam em Roma, e esses cristãos, eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo forçados pelos próprios patrícios judeus ali para que voltassem à prática do Antigo Testamento, e eles eram presos, os seus bens eram confiscados. Mas por que eles estavam cedendo à tentação? Vai ficar claro por causa da negligência. Eles não estavam valorizando a palavra, o estudo aprofundado das Escrituras. Então é isso que o autor vai dizer para eles. Vocês já eram para ser mestres. Vocês já eram para estar ensinando a palavra de Deus, mas ainda estavam se portando como a crianças, a meninos espirituais. Amém? Então vamos lá. Muitos cristãos hoje têm uma atitude infantil quanto ao estudo das Escrituras. Se percebe que não é diferente dos dias de hoje? Tá? Então, diante de passagens que deveriam conhecer bem através de estudo cuidadoso, desistem e alegam que o Espírito Santo lhes ensinará o que for preciso. Olha que fato interessante. Muitas pessoas não estudam mais a Bíblia porque interpretam errado um texto da palavra de Deus. Eles pegam um versículo isolado da Bíblia e criam uma doutrina em cima dela. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, não é isso? A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas, de todas as palavras que Jesus tem dito, certo? Então, as pessoas, baseado nesse texto, equivocadamente elas fazem uma má interpretação, achando que então que não precisa estudar, porque a qualquer hora que ela precisar, o Espírito Santo de Deus vai dar a palavra para ela, e não é bem assim. O Espírito Santo só nos vai fazer lembrar da palavra de Deus, daquilo que nós estudamos, que lemos, que ouvimos. Amém? E ele só vai ensinar pessoas que sejam dispostas a aprender. Olha o que está escrito aqui, ó. Voluntariamente ignoram que é difícil o Espírito Santo ensinar alguém aquilo que ele não está decidido a aprender através do estudo. Então, se a pessoa não está decidida a aprender através da palavra de Deus, o Espírito Santo não vai ensinar. Não tem outra forma pela qual ele não se interesse a nos ajudar se não for pela palavra de Deus. Hein? Então é isso aí, gente. O crente deve esforçar-se por crescer, não apenas na graça, mas também no conhecimento de Deus, através do estudo cuidadoso das Escrituras e da sua aplicação ao próprio viver. Temos sempre falado aqui, né, falei aí nas primeiras aulas, que não adianta nada ter um conhecimento, né, sem a prática da palavra de Deus. Muitas pessoas conhecem muito bem a Bíblia, conhecem o hebraico, o aramaico, o grego, latim, e conhecem um monte de coisa, mas não passa de mero conhecimento. Tá? Então, conhecimento sem aplicar a palavra de Deus na sua vida não vale de nada. Ok? É isso que o autor está querendo dizer. Sem uma aplicação positiva da palavra de Deus ao nosso cotidiano, anos de estudos serão inúteis. Tranquilos, irmãos? Vamos lá, então. O autor da Epístola aos Hebreus continua exortando os seus leitores a alcançarem a maturidade espiritual. Então se percebe a tentativa do autor, do escritor aqui aos Hebreus, essa tentativa de formar nessas pessoas um caráter cristão, de busca, de perseverança, de maturidade, de crescimento espiritual. Amém? Glória a Deus por isso.
E ele mostra que a chave para o crescimento espiritual não está em ter apenas um conhecimento elementar da palavra de Deus. Basta, né? Precisa ter um verdadeiro, sincero, né? Vamos lá. Nem sempre, porém, essa fraqueza, isso aqui é um fator importante, muito importante, né? Ó, nem sempre, porém, essa fraqueza espiritual é culpa somente do cristão. Como assim, pastor? Pode acontecer que este continue fracassando nessa área da vida por falta de uma liderança espiritual segura. Então, às vezes, não é só a pessoa culpada dessa situação, mas se ela pertence a uma denominação, a uma igreja, a qual o seu líder não tem o conhecimento da palavra de Deus, como é que ele vai ensinar a palavra? Hoje, em muitos lugares, se abre igrejas a torto e direito, como diz o ditado, não é isso? E muitas, não estou aqui generalizando, é verdade, não estou generalizando, mas muitas igrejas que são erguidas aí, né, grosso modo, muitas vezes o líder ele não tem essa formação espiritual, não tem uma formação acadêmica, não tem às vezes nem a chamada de Deus para exercer esse ministério e na verdade ele vai gerar um grupo de cristãos fracos na fé e aí entra então nessa causa aqui, ok? Vamos lá. Texto 4. Estímulo, confie nas promessas divinas. Vamos lá. Aqui então ele está incentivando, né, aos cristãos para que eles possam estar firmes. A palavra de Deus previne contra a dúvida do viver cristão. Deve caracterizar-se pela confiança no gozo do Senhor. Nós costumamos a dizer que onde houver dúvida, Deus não trabalha. Deus não trabalha onde houver dúvida. Por isso que na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, a gente vai aprender o que é fé. Fé é a certeza. Amém? Então, Deus não opera onde há dúvida. Isso é muito claro na palavra de Deus. Então, o autor está querendo dizer aqui que eles precisam crer, acreditar de coração, ter uma firmeza espiritual em Cristo. Bem, a palavra, né, ela adverte ainda contra o pecado e a apostasia e exorta o crente a deixar o pecado a fim de viver uma vida transformada pelo poder de Deus. Então, outra coisa que ele está estimulando aqui é que as pessoas livrem-se do pecado. A apostasia aqui é o abandono da fé, o afastamento da fé, né, e deixar o pecado a fim de ver uma vida transformada pelo poder de Deus. Tranquilos? Bom, note aqui o que se espera do crente. Então eu coloquei o texto aqui, né, Hebreus 6 e 9. O que se espera? O que o autor, quando escreve aos Hebreus, ele está esperando? Ele fala assim: mas de vós, ó amados. Veja a expressão que ele não está repreendendo com palavras grosseiras, né? Ele não está usando palavras aqui menosprezando aquelas pessoas, mas ele está corrigindo, chamando a atenção do seguinte, mas ele está dizendo o seguinte, olha, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, e ainda que assim falamos. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês já eram para serem mestres, vocês já eram para estar ensinando a palavra de Deus. Então, nós esperamos de vocês coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Amém? Hebreus 10 vai dizer, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, todo o trabalho do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então, olha que interessante. O escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, que Deus não é injusto para esquecer das nossas obras. Outro texto da palavra de Deus diz que ele é galardoador, recompensador. Deus, ele dará a cada um segundo as suas obras.
Amém, meus irmãos? Então vamos lá, então. Esta passagem assegura-nos que, se formos dedicados na vida cristã, a nossa esperança em Cristo será um dom inabalável. Se percebe o autor aqui estimulando a fé dessas pessoas? Então ele está dizendo o seguinte, olha, que se nós formos dedicados, certo? Se nós formos dedicados na palavra de Deus, certo? Se nós formos, esta passagem nos assegura que se formos dedicados na vida cristã, se nós formos dedicados na nossa vida cristã, a nossa esperança em Cristo será um dom inabalável. Que palavra maravilhosa, né? Bom, aí nós temos em Hebreus 6, do 13 ao 18, o exemplo de um herói da fé. Interessante que o livro de Hebreus, ele vai apresentar uma galeria de heróis da fé. Vai citar de vários nomes de pessoas que venceram pela fé em Cristo. E o autor aqui do livro vai ressaltar a questão de Abraão, né? Aqui o Espírito Santo instrui-nos a imitarmos, a fé dessas pessoas. Olha que interessante. Então nós entendemos que o nome dessas pessoas e as obras que elas realizaram estão escritas para que eu e você, nós possamos imitar a fé dessas pessoas. Deu para compreender? Amém? Então veja bem que imitar porque eles viveram uma vida de fé, né? Então Abraão, ele é citado como exemplo de alguém que confiou em Deus e viveu a sua confiança honrada por ele. Bem, irmãos? A Bíblia diz que Abraão, ele não se enfraqueceu na fé. Aleluia. Abraão creu contra a esperança e não se enfraqueceu na fé. Que maravilha, né? Glória a Deus por isso. O capítulo 6 da Epístola aos Hebreus termina com 3 ilustrações quanto à esperança. Tá? Nós temos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Bom, parece que está falando de algo de alguém que sofreu, de alguém que passou por luta, de alguém que passou por tribulações na vida, né? E que agora, aleluia, nós que já corremos para o refúgio. Nós já fomos, nós deixamos lá essa situação e fomos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Aleluia. A segunda ilustração é de uma âncora, que fala da firmeza da fé, a âncora da alma alicerçada em Cristo. E a terceira ilustração do capítulo 6 mostra-nos Cristo como nosso precursor, aquele que de antemão preparou o nosso caminho de acesso ao trono de Deus. João Batista foi o precursor de Jesus. O que João Batista fez como precursor? Ele veio preparar o caminho. Esta passagem, irmãos, traz a ilustração da forma que ocorria no Oriente Médio, né? Ali no Oriente, nos tempos passados. Então, os reis, quando programavam uma viagem longa, ele mandava na frente os precursores. O que eram esses precursores? Eles iam na frente preparando o caminho. Não é o que perguntaram para João Batista? Você é o Cristo? Não, eu sou uma voz que clama no deserto. Então, na verdade, aquelas pessoas iam na frente da viagem. Primeiro, eles iam consertar a estrada. Eles iam aplainar aonde que precisava aplainar, tampar buraco onde houvesse buraco. Sabe por quê? O rei precisava fazer uma viagem tranquila. A viagem do rei tinha que ser tranquila, sem embaraço, sem empecilho. O caminho tinha que estar preparado. João Batista, ele veio como um precursor, ele veio preparar o caminho, né, para a chegada do Messias, o Cristo. E Jesus aqui, nesse caso, ele é o nosso precursor. Jesus veio preparar o caminho, aleluia, de acesso ao trono de Deus. Que maravilha, né, irmãos? Que aula maravilhosa. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Então, partindo aí para o final, né, o texto 5, mais um conceito da doutrina, e agora a comparação
com o sacerdócio de Melquisedeque. Vamos lá? Bom, o Antigo Testamento revela dois tipos de sacerdócio. O mais conhecido deles é o sacerdócio levítico, que já falamos aqui, iniciado com a pessoa de Arão, prosseguindo com os seus filhos descendentes, mediante uma lei sucessória. Tá? Isso aqui. Outro tipo de sacerdócio é o de Melquisedeque, baseado em um evento histórico de um sacerdote que se encontrou com Abraão quando este voltava de uma grande vitória da batalha. Amém? E hoje não é mais necessário um sacerdote humano, tá? Uma vez que Cristo já é o nosso sumo sacerdote. Amém, irmãos? Continuamente intercedendo por nós junto ao trono do Pai. Isso vai dizer que é bem verdade que cada um de nós somos um sacerdote, né? Sacerdócio, raça eleita, sacerdócio real, né? Então veja bem, mas aquela necessidade de ter um sacerdote que vai, não, hoje nesse sistema não existe mais, não precisa mais, amém? É evidente que cada crente é uma espécie de um sacerdote, né? É parte de um sacerdócio espiritual, isso a Bíblia vai dizer, 1 de Pedro 2:5, mas isso sugere apenas que o crente, independente da intercessão de qualquer outro homem, ele pode dirigir-se diretamente a Deus em nome de Jesus. Nós temos acesso agora ao Pai em nome de Jesus, né? Bom, um mandamento e um juramento, um argumento sobre o mandamento e juramentos aparece nesse capítulo para contrastar, né, a permanência do sacerdócio de Cristo com o temporário sacerdócio levítico. Tranquilos? Enquanto o sacerdócio levítico se baseava num mandamento que podia ser alterado, o sacerdote de Cristo baseia-se num juramento de Deus, a qual não pode ser alterado. Tanto é que no lei do Antigo Testamento dizia que mudando-se o sacerdote, muda-se a lei. Mas com Cristo não, né, irmãos? É inalterável. Ok? Portanto, fica abolido a opinião de alguns segmentos do cristianismo que alegam que o sistema sacerdotal levítico do Antigo Testamento permanece até hoje. Tranquilos? E aqui, então, nós encerramos aqui a nossa aula, né? Eu agradeço aí a atenção de vocês, ok? E semana que vem, né, nós estaremos aí com mais uma aula. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém?